O tipo mais resistente de todos, afinal, é metal ou é aço? Mas a diferença do que é feito não afeta em nada no vídeo de hoje, onde nós explicaremos como funcionam todos os golpes de metal. Alguns desses golpes são um revestimento do corpo do Pokémon focando a sua energia em algo. O corpo do Pokémon já sendo de aço ajuda bastante a gente entender no geral, deixando vários desses golpes bem descritivos. Alguns desses golpes são um revestimento do corpo do Pokémon focando sua energia em algo. No caso desses golpes metais, o corpo do Pokémon já sendo de aço ajuda bastante a gente entender no geral, deixando vários golpes bem descritivos aqui. Garra metálica é exatamente o que o nome diz, porém o golpe acertar o oponente pode aumentar o seu ataque, igual no conceito de forjar algo. Bater o ferro moldável com outro material para moldá-lo perfeitamente o transforma em algo melhor. O golpe é basicamente um afiar das unhas do Pokémon. O golpe clássico de Ace, chifre inteligente, ou se você jogar em inglês, golpe inteligente, é a utilização do cérebro na hora de golpear o oponente, para acertar na hora certa e por isso nunca erra. O golpe Soco Bala é bem explicativo quanto a seus efeitos, tendo prioridade por ser rápido como uma bala, que no caso é feito de aço. Enquanto o Socometa não é rápido feito um cometa, na real, o seu nome vem de ser forte como um. Do inglês, o nome não é amasso meteórico à toa, e por essa referência que volta ao espaço do golpe, já que era particular do Metagross, agora sendo de vários outros Pokémon extraterrestres também conseguindo utilizá-lo, pode aumentar o seu ataque. É o poder de voltar para casa. Mas nem todos são complexos. Cabeçada metálica é literal, tão literal que consegue fazer o oponente hesitar de tão louco que é tomar uma cabeçada. Ainda mais que, para tal, o Pokémon precisa dar um grande impulso, sendo bem forte. Mesmo motivo de cauda metálica. Porém, como nós vimos no anime, é um golpe bem mais difícil de conjurar, com o Pokémon precisando se articular bem para virar e dar o golpe corretamente. Por isso, com a chance baixa de acerto, mas também se acertá-lo, consegue abaixar as defesas do alvo, em choque com o que acabou de ver vindo de um Pokémon duro feito metal, que é como se reveste a parte da asa metálica, que por se cobrir de ferro para acertar seu oponente, consegue aumentar a defesa então. Nem sempre o Pokémon é puramente por completo em seu corpo o elemento, às vezes consegue usar dessa parte para moldar algo em si. E assim que rolo metálico faz o que faz, sendo um golpe que só consegue fazer efeito junto à destruição de um terreno, sendo o rolo compressor pegando no tranco através da destruição. Por isso o seu dano alto. Assim como blindagem dupla, o golpe particular do Melmetal usando seu corpo em forma de porca. Ele roda como se estivesse no parafuso, acertando o oponente 2 vezes, rodando e rodando. Por isso consegue fazer o seu oponente hesitar ao acertá-lo pela velocidade e ver isso gigante rodando em sua direção. E golpes particulares são comuns aqui, afinal, nem todos conseguem moldar o seu aço do jeito que quer. Assim como o escudo do rei, que por ser a grandiosa maldição da espada, consegue destruir as ofensividades do oponente quando acertado, diminuindo muito o ataque do oponente. Ao entrar em contato com o escudo, ele está sugando essa energia e diminuindo suas ofensividades. Enquanto Ancorar, o golpe particular do Dhelmise, joga sua âncora e prende o oponente na batalha, o impedindo de fugir. Afinal, o Pokémon é uma âncora. Mas vamos para algo mais comum, engrenagens. A engrenagem moedora é um golpe arremessando as mesmas para acertar o oponente 2 vezes, uma de cada vez. Enquanto engrenar usa as engrenagens junto a um outro Pokémon na polaridade reversa, ou seja, um Pokémon ao lado de outro Pokémon onde eles têm habilidade Plus ou Minus para rodar essas engrenagens, aumentando suas estatísticas ofensivas por estar engrenando. E essa mesma moção é o que faz mudar de marcha, o golpe que rodando essas engrenagens internas de um Pokémon, normalmente esse golpe ele é de Pokémon que tem a ver com isso, aumentam o seu ataque e muito a sua velocidade, afinal já aumentou a marcha. E já que nós falamos em polaridade afetando os golpes, vamos começar aqui a falar dos mais complexos. Vale também lembrar que o magnetismo é usado em Pokémon para golpes, com bomba magnética usando desse mesmo magnetismo, da capacidade de atração do metal, para sempre acertar com esse golpe, que se prende à polaridade do Pokémon oponente. Mas vamos falar de golpes que tem mais a ver com as propriedades do metal, qual fazem parte do corpo do Pokémon, e não utilizando ele para acertar, com Metal Burst, explosão metálica, sendo um perfeito exemplo sobre o que vamos ver. As propriedades do aço exploradas por esse golpe são as capacidades de absorver energia dele, ao invés de quebrar.
Aço consegue balançar junto graças à sua elasticidade ao invés de quebrar, e Metal Burst é a explosão direcionada por essa energia absorvida pelos golpes do oponente pelo Pokémon. Por isso, consegue devolver o seu dano. Além disso, outra propriedade dessas ligas metálicas é a de produzir sons horripilantes. Por isso, som metálico consegue diminuir sua defesa especial. Você fica atordoado mentalmente por isso. Além disso, se o metal for bem polido, fácil é a explicação do tiro espelhado, um golpe do tipo luz, que é o Pokémon usando seu corpo brilhante polido para brilhar um feixe de luz no oponente, podendo diminuir a sua chance de acerto. Tipo quando tá muito sol e você não consegue enxergar quando a luz vem direto nos seus olhos. E por isso, por precisar dessa precisão, sua chance de acerto do golpe é baixa, precisa de muitos fatores corretos para conseguir fazê-lo funcionar. Mas alguns dos Pokémon Metal também absorvem essa luz antes de atirá-la, não só refletindo-a. Isso é Canhão Flash. Absorvendo a luz com o seu corpo, ele consegue atirar diretamente essa energia, e da mesma forma sobre a luz que explicamos anterior, pode aqui também afetar a defesa especial do oponente. E assim, Steel Beam, feixe metálico, também funciona. Mas seu nome japonês explica uma outra parte do golpe mais filosófica, com o seu nome sendo uma mistura de Tetsu, ferro ou aço, Teiko, resistência, e Kozen, raio. Mas Tetei Kozen, o nome do golpe, significa resistência total, usando o aço como um duplo sentido de resistência, por isso que o golpe gasta a vida do Pokémon. É a utilização do próprio corpo, usando de si para atacar. E já que entramos no assunto defensivo, Iron Defense, defesa metálica ou do japonês parede metálica, é a utilização desse mesmo corpo para se defender, por isso aumentando muito sua defesa. E é a mesma ideia de Shelter, se abrigar, o golpe particular do Gudra de Hisui, onde o Pokémon se esconde em sua concha, e por isso no jogo original diminuía a chance de o Pokémon ser acertado, mas que usa da sua absorção como lesma para absorver o ferro da sua própria concha e aumentar sua defesa agora. Mas nem todos os golpes envolvendo o corpo metálico são defensivos. Pressão rígida é sobre a utilização do corpo do próprio Pokémon como uma pressurizadora, apertando o oponente, usando do próprio HP dele como uma arma, pressionando ele contra si mesmo. O quanto que ele tem de corpo de HP é utilizado contra ele. Mas também existem outros que são capazes de usar o seu próprio peso como uma arma mais diretamente. É só pensar em Heavy Slam, bomba de peso, que é usar a balança de pesar as coisas como medidor de força entre dois corpos. Assim como Girosbola, o uso da velocidade do Pokémon como medidor, entrando num ciclo de alta velocidade contra o seu oponente, e pelo torque, a capacidade de fazer um objeto girar em um eixo. Esse Pokémon usa da sua velocidade extra, que ele está criando para poder girar, uma coisa incomum a ele já que ele é mais lento, para causar um problema ao oponente. Uma questão física. Os Pokémon do tipo Metal são especialistas nessa questão de usar o seu próprio corpo, a física e até a química envolvida no seu corpo durante o combate. Afinal, aço. Por isso que Autotomize é bem simples quando essas coisas são levadas em consideração. Autotomizar é o Pokémon conseguir fazer em si mesmo, alterar suas próprias ligações, descascar as suas partes mais pesadas para conseguir ficar então mais leve e mais rápido. O corpo dos Pokémon Metal e Aço são difíceis de manuseio, então eles precisam aprender muito. Por isso toda essa capacidade envolvendo controle corporal próprio é conectado a vários deles. Os golpes máximos são os mais simples aqui. O de metal, por exemplo, o Pokémon só usa essa mesma capacidade de alquimizar o metal para aumentar a defesa sua e do seu próprio time. Já quando é usado por um G-Max Melmetal, o Pokémon causa no seu oponente o efeito de atormentar por 3 turnos. Sendo um pouquinho de uma brincadeira com o nome do golpe, Meltdown, por enlouquecer, derreter mentalmente. A gente já usa isso na expressão brasileira. Mas também faz sentido como se impedisse o oponente de causar a mesma moção 2 vezes seguidas, o prendendo com o metal, já que em específico é o mercúrio, que é um metal mais líquido. Já quando esse golpe é usado por um G-Max Cooperagia, o Pokémon ativa uma armadilha em campo, construindo isso, craftando straps, só que nesse caso de metal, por isso causando dano baseado nessa tipagem. Sendo um Pokémon conectado à construção, faz sentido ele conseguir construir isso, sendo algo especial dele. Enquanto o movimento Z é golpe saca-rolha. O Pokémon usa exatamente de toda a capacidade de controle físico para torquear seu oponente em rotação.
Ele começa a rodar e formular uma broca, o acertando com o máximo da física básica. E aí vem o golpe Z do Solgaleo, que é a encarnação do Sol, uma bola de metais no espaço, com o Pokémon criando um Ultra Wormhole para além, já que ele também é uma Ultra Beast, levando o seu oponente para o meio do nada e o atacando como um corpo celeste, um meteoro inteiro.